Muito bem, meus amigos e minhas amigas das redes sociais. Estamos aí, é com muita alegria que a gente se reúne hoje. Com muita alegria que eu tô fazendo essa live, esse vídeo que depois a gente vai postar também. E eu quero dizer para você, primeiramente, que nós vamos estudar a Bíblia hoje. A gente falou na última mensagem, a gente falou um pouco sobre qual que é o contexto em que nós vivemos. E eu quero te dizer que não tem como sabermos quem somos e pelo que estamos passando se nós não nos situarmos na visão do conflito entre o bem e o mal. Nós não conseguimos compreender as coisas se nós não estudarmos e não nos aprofundarmos. E eu quero dizer hoje que você está tendo a oportunidade de estudar a palavra de Deus e conhecer assim quem Deus é. Deus, na sua misericórdia tremenda, deixou pra gente um livro, a Bíblia. Um livro escrito onde ele revela o caráter dele, onde ele revela o começo da nossa história, o fim da nossa história, e exatamente em que momento nós estamos, e assim nós conseguimos perceber realmente quem Deus é e quem nós somos. Não tem outra maneira da gente saber quem Deus é e quem nós somos. E hoje nós vamos começar aqui um estudo bíblico, bem do começo, para a gente começar a contextualizar bem. Eu garanto que se você acompanhar esses estudos, você vai sair entendendo muito mais sobre a Bíblia. Você vai entender mais do que muita gente que diz entender sobre a Bíblia, porque as pessoas geralmente elas não estudam a fundo do começo ao fim, como que se estuda a Bíblia, qual o significado de cada coisa e como que Deus se revela. Então a gente vai deixar que o Senhor Deus falar através da Bíblia. Não vamos colocar aqui conceitos ou princípios humanos. Nós vamos deixar com que Deus fale através da palavra dele. Então, pega aí uma Bíblia para você acompanhar os versos, ou olha na internet depois, ou vá acompanhando e depois você reprisa esse vídeo acompanhando com os versos, mas acompanha, fica aqui comigo, vamos estudar a Bíblia e vamos entender quem nós somos, tá bom? Antes da gente abrir a palavra de Deus, eu vou fazer uma oração. Assim como você está, eu peço que você feche os seus olhos e se concentre nas palavras que vamos falar ao Senhor. Querido e amado Deus, que vive nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos dá a oportunidade de mais uma vez conhecermos o Senhor através da Tua palavra, através do que o Senhor revelou para nós. Por favor, meu Pai, use a cada um neste momento. Derrama o seu Santo Espírito, derrama a sabedoria vinda do Senhor, a inteligência vinda do Senhor, para conseguirmos apreciar a verdade, meu Deus. Que o inimigo não tenha poder neste momento, mas que a tua verdade seja clara como cristal na nossa vida e seja eficiente, porque é para isso que o Senhor deixou esse livro para nós. Por favor, dá-nos entendimento, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Cristo amado Jesus. Amém. Então vamos lá, galera. Vamos começar do começo, tá? Se você nunca abriu a Bíblia, se você nunca ouviu falar sobre Deus, ou se você já ouviu, mas não conhece nada, achava a Bíblia difícil em alguns pontos, hoje a gente vai começar do básico, tá? Depois, se você quiser passar esse vídeo para outras pessoas, você pode passar. Depois você pode recapitular. E vamos lá então para o estudo número 1. Eu vou começar aqui lendo uma pequena introdução. A Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca, composta de 66 livros, escrito por cerca de 40 autores, das mais variadas culturas, origens e ocupações, durante um período de 1.600 anos. Milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades nela contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas nesse estudo. Olha que maravilhoso, que coisa... Eu não sei se você já viu alguém na rua, alguém falando em algum rádio, televisão, em algum lugar, falando desse poder, falando da transformação. E nós, seres humanos, às vezes a gente está tão acostumado a comparar as coisas com o que a gente conhece, que a gente olha e desacredita um pouco, fala, Deus, acho que foi de repente a força de vontade dele, ou alguma outra coisa, mas quem prova Deus vê esse poder na sua própria vida. Então nós vamos começar a estudar a Bíblia hoje, vamos entender um pouco mais hoje sobre a palavra de Deus,
e você vai ter a oportunidade de experimentar na sua vida quem é Deus, na sua própria vida. Vamos lá. O estudo de hoje tem 10 perguntinhas que a gente vai responder abrindo a Bíblia e lendo a Bíblia para encontrar a resposta, tá bom? A primeira pergunta é: como Jesus Cristo considerava a Bíblia? A resposta dessa pergunta está no livro de João. Tá? A Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento. No Novo Testamento, os 4 primeiros livros são os Evangelhos, sendo que um deles é o Evangelho de João. Depois, lá para frente, tem 2 cartas, primeira e segunda carta de João. Mas agora nós vamos para o Evangelho de João, que é ali no começo do Novo Testamento. O Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Se você não viu a outra mensagem que eu coloquei, que tem o nome de contextualizados, dá uma olhadinha lá. Eu vou tentar deixar o link disponível para você dar uma olhadinha na mensagem, essa primeira mensagem, para ficar mais contextualizado, que é até uma boa introdução para a gente começar esse estudo, tá? Mas se você perdeu também, tudo bem, fica tranquilo. A gente vai então ler agora. João 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso é Jesus Cristo falando para Deus Pai, tá bom? Então, como Jesus considerava a Bíblia? O próprio Jesus Cristo disse: a tua palavra, Deus, é a verdade. Então, ele considerava que a palavra de Deus era a verdade. Então, partindo desse princípio, nós entendemos que a única verdade é a palavra de Deus. A Bíblia é a única verdade. Poxa, mas Davi, por que então tem tantas pessoas que dizem seguir a Bíblia e elas fazem tantas coisas diferentes? A necessidade do ser humano é de estudar a fundo. Quanto mais a fundo a gente for estudando, mais a gente vai entendendo e mais a gente vai eliminando os enganos. Então, o engano, o inimigo de Deus tem várias estratégias para fazer com que a gente se confunda. Uma delas é fazer com que a gente não entenda bem a Bíblia. Por isso que a gente vai entender a Bíblia e deixar ela falar. Se nós pegamos a Bíblia para tentar justificar as nossas próprias ideias desse mundinho pós-moderno que nós vivemos, a gente encontra alguns versos que a gente consegue justificar nossas próprias teorias. Mas aí a gente não está deixando Deus falar através da Bíblia. A gente está simplesmente buscando um pretexto para confirmar as nossas teorias. Então a Bíblia tem que ser estudada de uma forma integral. Ela é uma biblioteca, né, como eu disse no começo, e nós precisamos estudar tudo desses livros da maneira correta para que entendamos e cada vez mais eliminemos os erros, entendeu? Então, só da gente estudar esse estudo de hoje, você já vai eliminar várias dúvidas da sua cabeça. Primeiro, que a palavra de Deus é a verdade. Ela é a única verdade. Ponto. Ela é. E você vai ver no decorrer desse estudo que realmente ela é a única verdade. Então, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Vamos agora no livro de Atos, é um pouquinho mais para frente desse livro que a gente estava, o livro de João. Atos, capítulo 8. Atos 8, versos 26 a 31. Eu vou ler aqui, você acompanha, tá bom? Versos 26 a 31. Vale lembrar que algumas Bíblias têm uma tradução um pouquinho diferente uma das outras. Então as palavras às vezes ficam um pouquinho diferentes. Mas se a Bíblia for a Bíblia original mesmo, você vai perceber que apesar de algumas palavras diferentes, elas têm o mesmo significado, tá bom? A mensagem é a mesma. Então vamos lá. Atos 8, 26 a 31. Filipe e o etíope. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Elias, que é um dos livros da Bíblia. E o Espírito disse a Filipe, o Espírito Santo de Deus: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Elias e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo?
Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Aí eu vou ler a passagem que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Tá, eu passei até um pouquinho só para contextualizar. E ler o trecho que ele estava lendo de Isaías. Então, lendo esse trecho, a gente percebe que nós precisamos que uma pessoa ensine a outra, uma pessoa que entende mais. É exatamente o que está sendo falado nesse texto. Então, qual a situação de muitos estudantes da Bíblia? O que necessito para entendê-la? Muitos estudantes estudam e não entendem. Será que você já foi parte desse grupo? Aquele que estuda, mas não entende o que está estudando? Você já pegou, de repente, a Bíblia para ler e não entendeu? Falou, poxa, esse livro é antigo, não faz muito sentido. Tudo bem, isso acontece. Era o que estava acontecendo com esse eunuco. Para entendê-la, alguém precisa explicar. É o que logo depois Felipe falou. Perguntou se ele entendia e ele falou, como eu vou entender se não tiver quem explique? E depois Felipe foi e explicou. Então nós precisamos, quem não tá tentando estudar a Bíblia e não entende o que está estudando, agora é o momento da gente estudar junto e da gente conseguir entender. E se tiver alguma coisa que eu não consiga entender, eu vou procurar alguém que entenda para passar esse conhecimento para vocês e para a gente estudar junto, tá bom? Próxima pergunta. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isso é importante, hein? A resposta está no livro de Isaías, é um pouco antes, é no Antigo Testamento. Livro de Isaías, versículo 28. Vamos lá, Isaías, capítulo 28, versículo 10. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías. Você vai perceber que assim, a própria Bíblia responde, tá? Eu não estou procurando algum outro contexto, algum outro texto para responder essas perguntas. A própria Bíblia responde as perguntas que nós temos do dia a dia, até perguntas em relação a como estudar a Bíblia. Olha como Deus é maravilhoso. Depois, lá para frente, não sei se você já ouviu falar sobre as profecias, mas tem 2 livros principalmente muito proféticos na Bíblia, e eles usam uma linguagem, muitas vezes uma linguagem que é cheia de símbolos, mas a própria Bíblia, ela explica o que são esses símbolos. A própria palavra de Deus, ela explica cada detalhe desses símbolos, explica cada detalhe de como estudar, como avançar. Então, Isaías 28:10. Pois o que se diz é ordem sobre ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Para a gente conseguir entender um assunto, não basta a gente chegar e ler o que um verso só diz sobre esse assunto. A gente tem que estudar tudo que a Bíblia diz sobre esse assunto, independente do que a gente for estudar. Então, se a gente for estudar casamento, o que a Bíblia diz sobre casamento? Nós não podemos pegar um único verso isolado e dizer que ele é tudo sobre esse assunto que a Bíblia diz. Não, nós precisamos entender tudo, entender o que cada contexto, por que ele foi escrito, para que ele foi escrito, ler os capítulos anteriores, os versos anteriores, os versos a seguir, para a gente entender o contexto, entender o que estava acontecendo. Tá? Senão a gente senão tem muita margem para muita interpretação. E como eu falei para vocês, não tem esse espaço para muita interpretação. Ela é a verdade e ela é uma coisa só. Então, essa é a maneira de estudar a Bíblia. Vai estudar assunto? Pega um pouco ali, de todos os lugares que fala sobre esse assunto. É assim que o profeta Isaías ensina que devemos estudar a Bíblia. Próxima pergunta, pergunta número 4. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Interessante essa pergunta. Vamos para João, de novo lá na frente. João, o livro que a gente começou com ele. Evangelho de João, capítulo 5 e verso 39. Capítulo 5, verso 39. João 5, 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito.
É o Senhor dizendo. São as escrituras que testemunham a respeito de Deus. Então, através da Bíblia, nós encontramos a vida eterna, na qual eu e você fomos predestinados. Ela testifica de Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. E é exatamente isso que acontece. Eu quero até ler um pedacinho aqui de novo, onde Jesus fala que a escritura que testifica dele. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Então, se você já viu alguém, ou se você mesmo já pensou em Jesus e teve um conceito sobre Jesus, sobre Deus, de acordo com o que você ouviu de alguém, ou de acordo com sua imaginação, ou de acordo com sensações que você já teve em algum momento que você entende que foi um momento muito espiritual da sua vida e pode realmente ter sido. Nós temos que confrontar esses nossos conceitos com a palavra de Deus, para a gente entender quem Deus realmente é. Porque é a palavra de Deus que testemunha quem Ele é. Não é uma pessoa chegar e falar. Pode ser muito legal, é muito produtivo a gente ver alguém pregando sobre a palavra de Deus. Mas nós temos que ir estudar depois. Bem, aquele pastor, aquele padre falou sobre aquele verso da Bíblia. Deixa eu ir em casa procurar, estudar e ver se é isso mesmo. Porque a gente não pode cair no engano. É a palavra de Deus que testifica dele, quem ele é, o caráter, as atitudes, como ele agiu, como ele age, como ele vai agir. É a palavra de Deus que ensina isso. Então, não tem como realmente conhecer a Deus se não estudar a palavra dele. Claro que para uma pessoa, para um índio que vive isolado do mundo, Deus vai dar um jeito de se manifestar e mostrar a grandeza dele. A gente, na verdade, nós seres humanos somos indesculpáveis, porque nós vemos o sol, a lua, as estrelas, as estações, o clima, tudo que nós plantamos, produzir fruto, legumes, e tudo isso testifica de Deus, tudo isso testifica que alguém muito superior criou o universo e provê todas as coisas todos os dias para toda a humanidade. Isso é indiscutível. Isso é incontestável. Nós somos indesculpáveis. Mesmo que não existisse a palavra de Deus, nós teríamos como perceber. Realmente, existe um Deus superior. Na faculdade que eu estudei, eu aprendi, no curso que eu fiz, eu aprendi muito sobre fisiologia do exercício, nutrição esportiva. E é impressionante como cada detalhezinho do organismo funciona sincronizado um com o outro. É tudo muito interligado, muito interligado. Assim, só o sinal que o cérebro manda para que o dedo faça essa contração, com o pouco conhecimento que eu tenho, eu poderia passar horas falando sobre isso, porque são muitas reações químicas que acontecem, estímulos elétricos que ocorrem para que esse estímulo saia da nossa cabeça e chegue no dedo em simplesmente milésimos de segundo. Nada disso é por acaso. Tudo foi projetado, foi muito bem projetado. Nós considerarmos que todas essas coisas, todas essas variáveis do universo, as que conhecemos e as que não conhecemos, são obra do acaso, a gente precisa ter mais fé para acreditar no acaso do que em Deus. E muito mais do que isso, Deus nos chama para ter um relacionamento próximo com Ele. Conhecê-lo de verdade, provar na nossa vida de verdade, ver na nossa vida Deus fazendo o impossível de verdade. E aí nós vamos adquirindo confiança e acreditando e se aproximando de Deus. E isso vai tornando a nossa experiência completamente com outro sentido. O fato só de estudarmos a Bíblia já vai revelar tanta coisa sobre a sua história, sobre a minha história, sobre a história de Deus, que as coisas vão fazer muito mais sentido, muito mais do que qualquer série da televisão, do que qualquer filme poderia, do que qualquer livro, do que qualquer estudo científico poderia trazer para você. Vamos para a próxima pergunta, então. Pergunta número 5. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Vamos continuar aqui no Evangelho de João, agora no capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Vou ler aqui, Evangelho de João 16, verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. O Espírito da verdade é o Espírito Santo. A gente vai ver mais para frente que sempre que a Bíblia fala o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito guiará, é o Espírito Santo, tá bom?
Tem outro verso aqui para a gente compreender esse pedaço, que está em João 8, um pouco antes, 32. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Esse daqui é famoso para quem conhece a Bíblia. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Olha, se você está aqui estudando a Bíblia e está querendo entender e está movido pelo Espírito de Deus para entender, primeira coisa eu vou dizer que você não está assistindo esse vídeo por acaso. Não existe acaso. Deus te trouxe aqui para a gente estudar a Bíblia junto. Não existe acaso. Você foi escolhido e escolhida a dedo por Deus para hoje conhecer um pouco mais sobre quem Ele é. Eu te garanto isso. Eu te garanto que essas palavras não serão em vão e que o estudo da palavra vai te libertar de coisas que você nem imaginava que o faziam ficar preso ou presa. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu sou liberto de coisas, prisões que eu não fazia ideia que existiam na minha vida. E você, quanto mais você estudar, você também vai ver coisas que Deus vai te libertando e você vai ver a sua vida fazer muito mais sentido e as coisas sucederem muito melhor do que você imaginava. Deus, ele ama fazer isso com a gente. Renovar, fazer novas todas as coisas. A gente vai ver que tem até capítulos que a Bíblia fala disso. Que Deus é especialista em fazer novas todas as coisas. A pergunta então era, que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Bem, estudando a Bíblia, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. É o que nós vimos. E é a verdade que nos liberta. Então, se você está afim de ser liberto, vamos estudar a palavra de Deus, vamos estudar a verdade. Vamos para a pergunta 6 agora. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Isso é muito importante. A gente falou aqui que foram vários autores que escreveram a Bíblia, mas e aí? Eles escreveram da vontade deles? Eles escreveram o que eles estavam afim? Escreveram o que eles consideravam importante? Como que funciona isso? Segundo Pedro, é um livro que está um pouco mais para frente, mais para o final da Bíblia. Segunda Pedro é uma carta. Tá bem no finzinho da Bíblia, bem no finzinho mesmo. E é um livro bem curtinho, tá? Segunda Pedro, capítulo 1, verso 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Matamos, né? Não. Esse texto aqui já revela que a palavra inteira de Deus, a profecia, como muitas vezes é chamada a palavra de Deus, ela teve origem pelo Espírito Santo e não na vontade humana. Esse livro aqui, a Bíblia, ele inteiro foi inspirado por Deus. Não foram essas pessoas que escreveram simplesmente o que elas quiseram. Ele foi inspirado por Deus e Deus manteve aqui hoje, na versão que você tem, na versão que eu tenho, se ela for fiel à verdade, né? Se é a Bíblia original, ela foi mantida exatamente como Deus quis manter a Bíblia. Olha que interessante, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, eles estavam em algum lugar deserto, tinha uma equipe fazendo, acho que era uma equipe de geólogos, fazendo estudo de campo, e eles encontraram dentro de uma caverna vários jarros que datavam assim de mais de 2.000 anos atrás. E lá nesses jarros estavam escritos, tinham escritos do livro de Isaías aqui da Bíblia. E eles compararam com o livro que a gente tem hoje de Isaías aqui dentro da Bíblia e viram que o texto estava completamente igual ao texto que a gente tem hoje. Um texto que foi escrito há mais de 2.000 anos atrás, estava exatamente igual, a mensagem era exatamente a mesma. Então confie que Deus, ele é sim capaz de manter o que ele quiser para que chegue em você, que chegue em mim. Tem um estudo muito interessante sobre isso, mostrando a veracidade da Bíblia desde a criação, desde o começo lá de Adão e Eva. Mas esse estudo não vai dar para a gente fazer agora. Mas eu tenho esse estudo, de repente, se você quiser, a gente pode, entre em contato, a gente pode ir atrás e te mandar esse conteúdo ou fazer depois uma live falando só disso. Então, quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? O Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, não falaram de si mesmos. Pergunta número 7. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Vamos lá para mais um texto que vai confirmar aí o que a gente está aprendendo. Tá? Em segunda carta ao Timóteo, é um pouquinho antes na Bíblia. Folhear umas páginas para trás você vai encontrar. Segunda carta ao Timóteo,
capítulo 3, verso 16. Esse aqui é bom, hein? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a palavra de Deus. Eu vou ler de novo. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, a palavra, né? Aqui na minha versão, essa Escritura está até com E maiúsculo, porque se trata da palavra de Deus, a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Deus age como pai mesmo com a gente. E ele nos chama de filho por causa dos méritos de Jesus Cristo. A repreensão é para que nós caiamos na realidade. Esse momento que nós estamos vivendo de coronavírus é um momento de repreensão, onde Deus permite que isso aconteça para acordar a humanidade para a realidade. Para acordar, para dar um choque na gente, para a gente perceber o que está acontecendo por causa de fugir dos caminhos do Senhor. Isso foi dito que aconteceria. Não é o tema de hoje, mas isso foi dito que aconteceria. E essa repreensão é como o pai repreende o filho. Se você é pai e você é mãe, você sabe que você precisa repreender o filho para ele seguir o caminho certo, para ele fazer o que está certo. O pai e a mãe que não repreende, você sabe como cresce o filho. Você sabe muito melhor do que eu. Você que tem filho, você sabe muito melhor do que eu. Ou você que é professor, professora. Se não houver repreensão, segue no caminho errado. Não tem jeito. Então, para ensinar, precisa haver repreensão. Então, Deus, essa palavra aqui serve para repreender e para ensinar na justiça. Por quê? Porque Deus quer nos libertar, foi o que a gente viu no outro capítulo, no outro versículo. Então, para que você seja liberto, aceite a repreensão de Deus. Quando você se deparar com alguma coisa que você achar muito difícil, que vai muito contra o que você acreditava, estuda a fundo, dobra seus joelhos, clama, pede para Deus, Deus, me dá capacidade de entender isso, de mudar isso, de acertar. Me dá capacidade, meu Deus, de aceitar a sua repreensão e conseguir avançar. E conseguir avançar nessa libertação, nessa santificação. Esse tem que ser o nosso pedido, essa tem que ser a nossa luta. Não tem nada na vida que vai te capacitar mais, que vai te dar que vai te completar mais, que vai te dar uma vida eterna. Não tem nada mais importante do que o estudo da palavra e a prática da oração e entrega a Deus. Eu posso te garantir assim de boca cheia, sem medo de falar, porque Jesus é a verdade. Próxima pergunta, 8ª. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Essa aqui pouca gente sabe, hein? Essa aqui pouca gente sabe. Está no começo da Bíblia, livro de Êxodo 31. Livro de Êxodo, capítulo 31. É bem no comecinho da Bíblia. Êxodo 31, 18. Êxodo 31, 18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés, no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha que forte isso daqui. Deus inspirou através do Espírito Santo dele, ele inspirou os autores da Bíblia a escreverem a Bíblia. Essa carta que foi escrita para nós, para você, especificamente para você, ela foi escrita para você. Se fosse só por você, ele teria escrito da mesma maneira. Mas tem um pedaço da Bíblia que ele deixou para nós, que ele escreveu com o dedo dele. É a única parte da Bíblia que Deus escreveu com o dedo dele para nós, com uma mensagem para nós, que são os 10 mandamentos. As tábuas entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai. Você já deve ter ouvido falar, mas talvez você não soubesse que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Os 10 mandamentos. Pergunta número 9. Olha que pergunta importante. Olha como essa pergunta já nos clareia demais. Ó. Acompanha comigo. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? A gente vai ler dois textos. Um que está em Malaquias. Vou ler primeiro o que está em Apocalipse. Tem 2. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Já estava aqui aberto praticamente nele. Apocalipse 22, 18 e 19. É a última página da Bíblia. Vai lá para a última página. Apocalipse 22, 18 e 19.
Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Tá? Então, olha como é sério o estudo da palavra de Deus e como é sério manter fiel esse estudo. Antigamente, as pessoas que escreviam a Bíblia, porque antigamente não tinha impressora, né, para imprimir. Então, as pessoas que escreviam a Bíblia antigamente, elas tinham uma profissão e elas usavam até uma caneta especial para escrever, de tão sério que elas levavam essa tarefa deles. Eles consideravam tão séria a tarefa de escrever a Bíblia, um trabalho tão sério, tão honroso, que eles usavam uma caneta diferente, escreviam de uma maneira diferente, porque era extremamente importante que cada palavra fosse mantida, porque eles sabiam das maldições contidas para quem alterasse essa palavra. Essas maldições são descritas aqui. E você pode pensar de repente, mas se eu mudar aqui agora não vai acontecer nada. Mas esse contexto do que a gente leu agora em Apocalipse, essas maldições, elas são muito mais abrangentes do que a gente imagina e tem a ver com a vida eterna. Então depois no estudo, quando a gente chegar nesse pedaço do estudo, você vai entender mais isso. Mas fica claro que ninguém é autorizado a mudar a palavra de Deus. O outro texto está em Malaquias. Malaquias é no fim do Antigo Testamento. Malaquias 3, capítulo 3, verso 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Aqui Deus está falando que ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. Quem muda é o ser humano. Quem desenvolve um monte de coisa, tecnologia, muda o estilo de vida, nossa, a gente vive tão diferente do que o ser humano vivia antes e tal, as coisas de Deus elas continuam válidas. Toda a lei de Deus continua 100% válida. Todos os ensinos de Deus continuam 100% válidos. Eu conheci há um tempo atrás uma pessoa que tinha um cargo importantíssimo numa empresa multinacional, o cargo mais importante da empresa. E ele dizia que tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele praticava, ele aprendeu na Bíblia. E eu ficava pensando, poxa, mas como assim aprendeu na Bíblia tudo? Ele não fez faculdade, não fez cursos, como assim ele aprendeu na Bíblia? E quanto mais eu estudei a Bíblia, mais eu percebi que realmente Deus ensina como lidar com tudo na Bíblia. Deus ensina como seu casamento ir bem, como você educar seus filhos, como você ter saúde, como você se preparar psicologicamente, emocionalmente para qualquer coisa que vier na sua vida, como você ter o seu sustento. Ele ensina como que ele faz com que as pessoas, ele que escolhe as pessoas que vão prosperar, que não vão, mas ele capacita todos para fazerem o que é necessário. É impressionante. O conteúdo da Bíblia é impressionante. Nenhum curso que você ouviu falar, nada, se compara nem com 10% do que tem nesse livro. Eu posso afirmar a você, não se compara nem com 10% do que tem nesse livro, do que Deus escolheu revelar para você. Vamos então agora para a última pergunta do dia. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? João, Evangelho de João, que é o primeiro livro que a gente abriu hoje. Evangelho de João, capítulo 13. Então, João, cuidado para não confundir aí com 1 João ou 2 João. Se você tiver em 1 ou 2 João, um pouco antes, o Evangelho de João. João 13, 17. João 13, 17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Primeiro recado de Jesus para você hoje. Hein? Você está conhecendo um pouco mais sobre ele. A gente abriu aqui a palavra de Deus e a gente está vendo nas palavras que Deus deixou para a gente quem ele é, como que ele quer que a gente haja. Serão felizes aqueles que praticarem essas coisas. Esse é o primeiro chamado para você hoje. Logo depois, um pouco mais para frente, no livro de Tiago,
nós temos a seguinte mensagem. Tiago 1. Tiago capítulo 1, verso 22. Se você está procurando aí, dá um tempinho para você achar. Tiago, lá no fim da Bíblia, capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que conhece, mas não vive, se engana. Eu já conheci na minha vida muita gente que conhecia um pouquinho assim, ó, da Bíblia. Quase nada, conhecia um tantinho, mas vivia o que conhecia. E por isso encontrava a alegria do Senhor, por isso encontrava a graça diante do Senhor, porque vivia o que conhecia. Não adianta a pessoa conhecer muito, não adianta ela saber de trás para frente, se ela não praticar. Não adianta, não tem vantagem nenhuma. É isso que Deus nos ensina nesses versos. Então, felizes são os que praticam a Bíblia, os ensinos que têm aprendido. Meu desejo é que você pratique isso daqui que você aprendeu hoje. Se você perdeu algum pedaço, volta, assiste de novo, vê com calma. A gente está numa situação que todo mundo está com um pouco mais de tempo, ou quase todo mundo está com mais tempo para o que quiser fazer. Se você quiser usar seu tempo para algo útil, como a gente está fazendo aqui, você vai ser bem sucedido na sua vida. Não estou falando bem sucedido como o mundo conhece, mas bem sucedido como Deus escolheu para você ser. Então, recapitulando aqui esse nosso estudo de hoje, para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não entendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. Compromisso de fé. Você aceita toda a Bíblia como regra de fé para a sua vida? Você aceita isso? Se você aceita isso, diga sim para Deus. Não é para mim, não estou pedindo para você falar isso para a câmera, né? Apesar de que se você quiser falar, você pode falar isso para o seu celular. Não tem problema que Deus vai ouvir. Mas diga isso para Deus, que você aceita a Bíblia como regra de fé para a sua vida. Que você quer dedicar tempo para estudar a Bíblia, um pouco por dia pelo menos, para você estudar a palavra de Deus. E que você fará todo o possível para colocar em prática os ensinos de Deus na sua vida, o que Deus tem ensinado a você. Eu garanto que você não vai se arrepender. Você não irá se arrepender. Aceite a palavra de Deus como regra para a sua vida. E você finalmente vai encontrar o caminho e vai conhecer quem você é. Você finalmente vai saber mais do que nunca quem você é e quem Deus é. Eu vou fazer uma oração para a gente terminar. E aí depois a gente vai fazendo outros estudos, vai para o próximo. Esse é o número 1. Eu vou tentar marcar. Se você está interessado, me manda um inbox aí para eu tentar mandar para você quando vai ser o próximo estudo. Ou comenta aqui embaixo nos comentários, eu vou tentar ver também. E aí a gente vai estar junto também no próximo estudo, tá bom? Vamos fazer uma oração então. Querido, amado, altíssimo Rei, Senhor, diante de Ti estamos mais uma vez para lhe agradecer porque pudemos abrir a Tua palavra neste momento. Entender algumas coisas, meu Deus. Entender o princípio dos ensinamentos que o Senhor tem para nós. Meu Deus, para nós, seres humanos, que estamos acostumados com esse mundo, com as agitações desse mundo, com tantas tarefas, tantos afazeres, essas coisas às vezes nos parecem tão difíceis, meu Deus. Às vezes a Bíblia parece ser tão difícil, mas nesse momento nós te agradecemos porque com clareza o Senhor nos ensinou. Com clareza o Senhor tem revelado as coisas para nós. E nós pedimos, Senhor, força para cada um que está acompanhando essa live, que está acompanhando esse vídeo, que está acompanhando essa oração. Força para conseguirmos viver a Tua vontade, meu Deus. Nós sabemos que a Tua vontade é boa, porque o Senhor é quem nos criou, quem conhece cada curva da nossa mente e do nosso coração. E o Seu desejo é nos dar vida em abundância. Não é dar migalhas de uma vida, mas uma vida em abundância. E é no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos por essas coisas. Amém. Valeu, galera. Obrigado pela companhia. Tamo junto. Precisar de alguma coisa, manda mensagem, manda inbox, manda direct, o que for. E vamos avançar aqui nesse próximo estudo daqui a pouco. Vamos pra cima, tá bom, gente? Abração. Valeu.